Olá, família! Hoje nós vamos estudar aqui Filipenses capítulo 3, tá bom? Começando no versículo 1 aqui, o apóstolo Paulo escreve: Resta, irmãos meus, que regozijeis no Senhor. Não me é penoso escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele menciona que ele já escreveu antes aos filipenses, tá bom? E não é penoso para ele, ou seja, não é dificultoso para ele escrever as mesmas coisas que ele já tinha escrevido antes, ou seja, o mesmo assunto, tá bom? E ele fala, inclusive, que essas mesmas coisas é segurança para eles, né? Então, tanto ele está escrevendo, mas também várias vezes ele foi na cidade dos Filipenses, ali entre os Filipenses. Então, ele deve ter falado várias vezes o mesmo assunto, igual nós sobre aprendermos o Evangelho. Nós ouvimos várias vezes a mesma mensagem. Quantas vezes a gente vai ouvir sobre ter fé em Jesus Cristo, né? Sobre jejum? Então, é algo que a gente sempre vai ouvir. E aqui o apóstolo Paulo fala que não é penoso para ele, né? Ele não acha difícil falar as mesmas coisas, né? Eu lendo essa mensagem aqui, eu lembrei do tempo em que eu fui missionário de tempo integral. E eu ensinava as mesmas palestras, todo dia, para pessoas diferentes. E eu nunca enjoei. Em cada lugar era uma experiência gloriosa, né? O Espírito Santo habitando ali naquela casa, compartilhando a mensagem com as pessoas. Então, para mim também, embora eu ensinasse todo dia a mesma coisa, a mesma mensagem, não era penoso para mim, era algo muito satisfatório. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz que não é penoso ensinar as mesmas coisas. E ele diz, né? E é segurança para vós, né? Isso se torna insegurança. Então, seja por carta ou oralmente, né? Paulo falando, o fato é que aprender o evangelho é repetição. Bom, a gente vai repetindo mesmo e a gente vai ganhando um testemunho sobre aquilo quando nós vamos praticando também, né? Falando da importância de repetição, eu gosto muito nas escrituras quando a mesma palavra é repetida duas vezes. Isso significa que devemos dar mais atenção naquilo que vai ser dito. Por exemplo, quando Jesus Cristo diz, em verdade vos digo. Então preste muita atenção porque repetiu duas vezes, tá bom? Então tudo que fala duas vezes ali tem que ter muito mais atenção, porque é uma repetição, tá bom? Lembrai-vos, lembrai-vos. Então, é algo importante ali que vai ser dito, tá bom? E assim por diante. E falando sobre a repetição, eu lembrei também do Anjo Moroni, né? Quando ele apareceu a Joseph Smith. E é, isso foi em 1823, tá bom? Quando ele apareceu no quarto de Joseph Smith estava orando e ele aparece lá. E ele passa uma mensagem para Joseph Smith e depois ele vai embora. E na mesma noite ele volta, né? E ele repete as mesmas coisas e depois que ele fala as mesmas coisas que ele tinha dito anteriormente, ele vai e fala um pouquinho a mais, né? Revela algo mais para Joseph Smith e vai embora. E depois, novamente, a terceira vez, o que, que ele faz? Repete as mesmas coisas. Então, por repetição, a gente aprende, né? Joseph Smith ficou exausto, né? A noite toda tendo a visita, né? Do Anjo Moroni. Quando ele foi tentar trabalhar, não conseguiu. O pai dele mandou ele ir para casa descansar. Quando ele foi pular a cerca, né, para chegar em casa, ele caiu, né? Faltou-lhe as forças ali. E quando ele olha para cima, ele vê o mesmo mensageiro celestial, o anjo Moroni. E o que que o anjo Moroni fala para ele? As mesmas coisas. Ele fala as mesmas coisas e dá algumas ordens a mais a Joseph Smith. Está aqui no livro Joseph Smith História, tá bom? Fica aqui na Pérola de Grande Valor. Vamos lá. Continuando aqui, o apóstolo Paulo diz no versículo 2: Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, e guardai-vos da circuncisão. Aqui, né, apesar de ser três artigos diferentes, né, ele fala para guardai-vos, tomar cuidado. Tome cuidado com os cães, tome cuidado com os maus obreiros e tome cuidado com os da circuncisão. Aqui, embora ele esteja falando três artigos diferentes, né, ele está se referindo à mesma classe de pessoas. Ele está falando daqueles judeus que eram judaizantes, né, que tentavam pegar os cristãos e transformar eles em judeus, né, tentando tirar eles realmente do cristianismo, a religião que eles tinham se convertido, sido batizado. Eles queriam tirar eles de lá, falando assim,
Ah, então você crê em Jesus Cristo? Jesus Cristo era judeu, né? Ele fez a circuncisão, tem que guardar a lei de Moisés. Então eles tentavam tirar, né, os cristãos do caminho. Seria equivalente tirar uma pessoa de uma religião e colocar em outra, né? Então esses judaizantes, eles estavam assim. E o apóstolo Paulo se refere a eles com dureza aqui, né? Porque chegou ao ouvido do apóstolo Paulo que esses missionários judeus, vamos colocar assim, chegaram lá para tirar os filipenses, né, da fé que eles tinham, tá bom? Então o apóstolo Paulo aqui ele chama eles de cães. Essa expressão cães aqui, normalmente ela era usada para pessoas pagãs, pessoas que não eram gentios. Era prejudicativo isso, né? Era algo que, por exemplo, Davi, quando ele viu o filisteu, né, ele falou aquele incircunciso, né? É, e aí cães, né? Quando eles se referiam aos gentios como cães, pessoas pagãs, tá bom? Então era mais nesse sentido aqui. Então o apóstolo Paulo não tá muito feliz com esses missionários judeus aqui, não. Então, cães, e ele falou: guardai-vos do maus obreiros, é a mesma classe de pessoas, tá bom? Os judaizantes ali, que tentam converter os cristãos em judeus. Então eles eram maus obreiros, porque estavam desviando os cristãos da verdadeira fé. E também eles falam os da circuncisão, por quê? Porque eles queriam que aqueles que haviam sido batizados guardassem a lei de Moisés, voltassem a ser circuncidados e assim por diante. Então o apóstolo Paulo fala: guardai-vos desse, né? Não se misture com esses. Versículo 3. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e que nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Quando ele fala não confiamos na carne, né? A gente pode até lembrar daquela escritura, o braço da carne, mas aqui quando ele está falando na carne, ele está falando por causa da circuncisão. A circuncisão era uma pequena cirurgia ali no órgão masculino, né? A carne do crepúsculo. Então isso é a circuncisão. Então ele está falando, eu não confio nessa cirurgia para ser salvo, né? Não é isso que faz a gente ser salvo, é em Jesus Cristo, tá bom? Então ele usa essa expressão aqui. E aí quando os judeus chegavam lá falando isso, eles falavam, não, a verdadeira religião foi dada a Abraão, né, a circuncisão, e começavam a ensinar sobre isso. E aí o apóstolo Paulo fala, não, os que é da circuncisão somos nós que somos a verdadeira circuncisão. A circuncisão, inclusive no Velho Testamento, é mencionado sobre circuncisar o coração, né? Tirar a carne do coração, a carne ruim do coração. É isso que significa a circuncisão aqui. E aí o apóstolo Paulo interpreta que os que são da verdadeira religião é esses, né? Que tenha o seu coração circuncidado. Versículo 4 em diante aqui, o apóstolo Paulo ele vai fazer como se fosse uma espécie de pedigree, já que eles falavam que não, quem vai ser salvo é quem tem a circuncisão. Então o apóstolo Paulo vai mostrar que ele tinha tudo isso, né? Mas ele deixa tudo isso para seguir a Jesus Cristo. Bom, então é como se fosse um pedigree. Pedigree, né, para quem não sabe, é um documento de um animal, por exemplo, a raça do animal, tem ali a filiação do animal, isso serve para cachorro, gato, serve para cavalo, vários tipos de animais. Então, quando eu falo pedigree aqui, né, de Paulo, falando a linhagem de Paulo, quem ele era, tá bom? Mostrando aqui quem ele era. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre, do versículo 4 em diante aqui, o apóstolo Paulo referindo-se a si mesmo aqui, né? Ele diz assim, ainda que também tenha por confiar na carne, e alguns outros supõem que tenha que confiar na carne ainda mais eu, né? Ele falou, se vocês querem confiar na carne no sentido da circuncisão, que é a circuncisão que salva, então falou, mais eu então, porque ele vai citar aqui que ele foi circuncisado e fez muito mais que isso, né? Versículo 5 em diante, ele continua dizendo aqui, ó, circundado há 8 dias, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, né? Hebreu de hebreus. Aqui cada coisa o apóstolo Paulo vai falando sobre ele aqui, ó. Segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele fala, circuncidado ao oitavo dia. Ele foi circuncidado, né? Ele diz aqui, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim foi o primeiro rei de Israel que teve, tá bom? Esaú, né? Foi o primeiro rei das tribos de Israel aqui. Então,
aqui é importante ele falar isso para mostrar que ele era da linhagem da casa de Israel, um dos filhos de Jacó, tá bom? Ele fala hebreu de hebreu, ele era hebreu de nascimento, tá bom? Não era alguém que entrou para os hebreus depois. Segundo a lei, né, aqui tá se referindo, segundo a lei que ele guardava restritamente, inclusive como fariseu, né? Os fariseus, eles eram os mais restritos na lei. Ele fala, muito zeloso, né? Segundo o zelo, ou seja, a virtude do judaísmo era ser muito zeloso, incluindo aqui, né, principalmente os fariseus, que eram muito zelosos com a lei ali. E aí ele fala, perseguidor da igreja. Ele perseguia antes a igreja de Deus. Então ele era tão zeloso com a religião dele, que é a religião que os outros queriam tirar os cristãos, né, ele falou, eu só era tão fiel ali que eu tentava também, eu perseguia também a igreja, né? E fala, era irrepreensível, ou seja, ninguém podia chamar a atenção porque ele não tinha falhas nesse sentido, ele procurava guardar toda a lei. Então ele fala, vocês estão falando que são da circuncisão? Eu muito mais, né? Só que o apóstolo Paulo, então, aqui, no versículo 17, ele começa a falar algo muito grandioso. Ele diz assim, mas o que para mim era ganho, tive-o por perda por causa de Cristo. Então, tudo que Paulo tinha, né, na crença que ele tinha antes, tudo no sentido de status que ele tinha posição como fariseu, ele ia se tornar uma pessoa muito grande no judaísmo. Ele larga tudo isso por Jesus Cristo, tá bom? Porque ele se converte. Então, é o que ele fala aqui. O que para mim era ganho, tive como perda por causa de Cristo. Ele deixa todas essas coisas por causa de Jesus Cristo, porque ele se converte, né? Tem uma escritura aqui que eu lembrei, em Mateus 16, versículo 26, né? Diz assim, pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? É Jesus Cristo falando. Do que adiantaria Paulo, né, ele manter a posição dele no, entre os fariseus, né, e ser uma pessoa de status ali, de renome, mas perder a própria alma? Então ele abandona tudo isso, né? E ele vai considerar tudo isso aqui como algo ruim, né? Mas que antes ele não via assim, ó, versículo 8. E na verdade, tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, no qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Então, ele está citando aqui que todas essas coisas que ele perdeu, ele considera como refúgio. Aqui na nossa Bíblia está escrito como refúgio. No grego, aqui no original, fala como esterco, como se fosse algo que não presta mesmo. Então, tudo aquilo que ele dava valor antes, né, o status, tudo que ele tinha, ele perde, mas ele perde e considera como se fosse nada, porque o ganho em Cristo é muito maior aqui. Continuando aqui, versículo. Vou pular aqui para o versículo 12. Versículo 12 diz assim. Eu acho que eu tenho que ler o 11 também, senão não faz sentido. Deixa eu ver aqui. Versículo 11. Para ver se alguém, de alguma maneira, possa chegar à ressurreição dos mortos. Eu pulei bastante coisa aqui por conta do tempo, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está falando desse ganho, né? E algo que ele quer alcançar é a ressurreição, tá bom? Aqui, então, quando ele fala aqui, ó, para que se de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. Então, na verdade, o apóstolo Paulo, ele crê, né, e nós também sabemos, ele já ensinou isso, que todas as pessoas vão ressuscitar. Então, o que, que ele quer dizer aqui que para que ele possa alcançar a ressurreição dos mortos? Na verdade, todo mundo vai ressuscitar. O apóstolo Paulo ensina isso lá em Atos, capítulo 24, versículo 15, tá bom? Então, aqui, quando ele fala alcançar a ressurreição dos mortos, ele está falando a primeira ressurreição, de ter um corpo celestial, tá bom? É esse o sentido que ele está falando aqui, tá bom? Inclusive a palavra aqui, ressurreição, que ele traz, é uma palavra diferente que ele usa no sentido geral, tá bom? É uma ressurreição separada, fora de, né? Tem esse termo aqui. Continuando, versículo 12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo que
que foi também conquistado por Jesus Cristo, né? Ele fala que assim como ele foi conquistado por Jesus Cristo na conversão dele, ele se entregou completamente, Deus conquistou o apóstolo Paulo, assim também ele deve ser conquistado, tá bom? Ele deve ser conquistado em Deus. E ele fala, não que eu digo que eu já alcancei, né, a salvação. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso no 14, vai dar para explicar aqui, ó. Vamos ler o versículo 13 aqui. Ele diz assim: Irmão, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado. Ou seja, ele não considera que a conversão dele, ele já alcançou a exaltação, que ele já vai ter um corpo celestial, porque a conversão é um início, né? E ele está na caminhada, né? Agora veja, se o próprio apóstolo Paulo ele não considera que já alcançou, né? Ainda mais nós, né? Nós aí fica difícil. Mas aqui é no sentido de que ainda falta completar, né? Ainda falta ele alcançar. Ele é muito abençoado por viver o evangelho, nós somos, mas a bênção real mesmo é após essa vida, né? Após o julgamento, após recebermos um corpo celestial e poder viver com Deus. Então ele diz no versículo 14 aqui, versículo 14 diz assim: Porém, uma coisa faço, né? Então, ainda que ele julgue que não tinha alcançado, né, ele diz: Mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, eu acho lindo aqui quando ele fala, né, que uma coisa ele faz, ele esquece do passado, os erros que ele cometeu do passado, esquece, né, e agora ele olha para frente, prosseguindo para o alvo, né, o alvo aqui é o objetivo que ele quer chegar. A palavra alvo aqui significa o fim que alguém tem em vista. Então, ele tem em vista que o prêmio, né, não é as bênçãos que Jesus Cristo concede a ele. As bênçãos é o próprio Jesus Cristo. Ele quer alcançar Jesus Cristo. Ele quer estar com Jesus Cristo, né? Então é isso que ele está almejando aqui. Versículo 15 aqui. Versículo 15, 16. Vamos aqui para o versículo 17. O versículo 17 e 18 diz assim: Sede também meus imitadores, irmãos, e atentai para aqueles que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que andais como inimigos da cruz de Cristo, né? Então, ele está falando daqueles missionários judeus que estavam tentando tirar os cristãos da religião e levar eles para o judaísmo. Eles são inimigos da cruz de Cristo, né? Para eles era absurdo, né? Para os judeus era absurdo um Deus que fosse morto numa cruz, tá bom? Então, isso era loucura, né, para os gregos e escândalo para os judeus, na verdade. Então, eles achavam muito escandaloso essa ideia aqui. Versículo 19 diz assim: Cujo fim e a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é a vergonha deles, que só pensam nas coisas terrenas, né? Aqui ele está falando dessas pessoas que só pensam nas coisas terrenas, né? Isso me fez lembrar do discurso da última conferência do presidente Nelson, dizendo para nós pensarmos celestial, pense celestial. Então, qual é o objetivo de Paulo? Pensar celestial, alcançar o reino celestial. Ele quer alcançar o prêmio é Jesus Cristo, é ele poder viver e habitar com Deus e Jesus Cristo para toda a eternidade. Esse é o alvo da vida de Paulo. Versículo 20, mas a nossa cidadania está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é uma alusão, né? Os filipenses, né? E aqueles que conseguissem alcançar a cidadania romana, né? Eles ganhavam ali muitos privilégios. Um dos privilégios, inclusive, era não ser crucificado, né? Cometesse o crime que for, a morte de cruz era para os piores crimes que existissem, tá bom? Então aí a pessoa era ali crucificada. Mas se a pessoa era romana e cometeu o maior crime que existisse, ele não era crucificado. Então os romanos tinham privilégios, né? Eles não podiam ser chicoteados em público, né? Então tinha vários privilégios que os romanos tinham. Então aqui o apóstolo Paulo fala de sermos cidadãos do céu.
E nós temos privilégio ao sermos cidadãos do céu, a nos tornarmos membros da igreja, ao fazermos convênio com Deus, nós temos certos privilégios também. É uma segurança que nós temos por meio dos convênios que nós fazemos com Deus. Versículo 21, para finalizar aqui, é o último versículo. O qual transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que sujeita também a si todas as coisas. Então, aqui fala, né, que por meio de Cristo, o poder de Cristo, nosso corpo abatido, esse corpo fraco, né, corruptível, que vai se deteriorando, vai ficando velho, nós receberemos um novo corpo. Esse corpo vai ser transformado, tá bom? E aí ele vai ser glorioso como o corpo de Jesus, tá bom? Aqui é interessante pensar que nós não temos a ideia de como é um corpo glorificado e imortal, porque mesmo quando Jesus Cristo já apareceu com esse corpo, né, ressurreto, ele esvaziava a sua glória, tá bom? Porque se ele aparecer com todo poder e glória, né, as pessoas não aguentam estar diante da presença dele. E é exatamente nesse poder e nessa glória que ele vai vir na segunda vinda, tá bom? Então aqueles que não estiverem preparados não vão conseguir subsistir nesse dia, não vão conseguir resistir a esse dia por causa do tamanho da glória do Senhor, né? Em Apocalipse fala que as pessoas que não estão preparadas vão se jogar nas fendas das rochas, vão entrar nas cavernas, se esconder por conta desse poder e grande glória, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.